Fala, atleta! Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode chegar ao físico perfeito. Eu me chamo Lucas Silva e eu sou coach de sono e recuperação de atletas. Quando se fala em físico perfeito, tem uma coisa que é, pelo que eu já falei aqui, do que eu sou, muito importante em relação ao seu corpo, que é o sono. Quanto menos você dorme, mais gordura você vai ter. E diversas circunstâncias ajudam a você ganhar essa gordura. A primeira delas é relacionada a dois hormônios. Um hormônio é a leptina e o outro hormônio é a grelina. A leptina ela é o hormônio que gera saciedade. Então, se você tem leptina, depois que você comer, você vai se sentir saciado. A grelina, ao contrário da leptina, ela é o hormônio da fome. Então, quanto mais grelina você tem, mais fome você sente. A grelina ela é produzida em sua maior parte no estômago e a leptina nas células de gordura. E assim, quando você tem um desequilíbrio desses dois, começa a ter problema. Por quê? Você aumenta sua grelina, ou seja, sua fome aumenta. Você diminui sua leptina, a sua saciedade diminui. Então você fica menos saciado e com mais fome, e aí começam a gerar os problemas, como eu vou mostrar aqui em alguns estudos que eu gostaria de trazer. O primeiro deles, eles fizeram com adultos, durante 5 dias. Levaram esses adultos para um lugar, como se fosse um hotel, onde eles tinham acesso a tudo, menos a cafeína. Então eles tinham quarto, tinham um banheiro, tudo, como se estivessem num resort, vamos dizer assim, menos a cafeína. E nesse estudo, eles deram as mesmas refeições para todos os adultos e eles tiveram a mesma quantidade de exercício também. Ou seja, todos comeram a mesma coisa e fizeram a mesma quantidade de exercício. Só que teve uma diferença. Um grupo podia dormir 8 horas e meia, o outro grupo apenas 4 horas e meia. Lembrando, eles recebiam a mesma quantidade de comida e faziam a mesma quantidade de exercício. Eles acompanharam esses dois hormônios, a leptina e a grelina, e a sensação de fome de cada um. Então eles perguntavam, você está sentindo fome agora? Então eles perguntavam, faziam essa pergunta de sensação de fome. Quem dormiu 4 horas e meia, já no segundo dia de estudo, já falava que tinha sensações de fome grandes. Então já estavam sentindo fome no segundo dia. Ou seja, dormindo um dia, 4 horas e meia. A fome já aumentou. Nesse mesmo grupo que dormiu 4 horas e meia, a leptina diminuiu. Então, o hormônio da saciedade diminuiu e a grelina aumentou. De novo, no grupo que dormiu 4 horas e meia, ou seja, uma combinação perfeita para você ganhar peso, A sua saciedade diminui, a sua fome aumenta. O que você faz? Come mais, como eu vou mostrar aqui. O estudo não parou por aqui. Ele continuou e dividiram nos mesmos grupos, um dormindo 8 horas e meia, outro dormindo 4 horas e meia, só que dessa vez eles deixaram os participantes comerem à vontade, ou seja, comida, quando você quiser comer, você pode comer. E os pesquisadores, lógico, foram calculando ali quanto cada pessoa comia. Dos participantes que dormiam 4 horas e meia, eles ingeriram por dia 300 calorias a mais do que o grupo que dormiu 8 horas e meia. Então são 300 calorias por dia por 5 dias, que dá 1.500 calorias no período desse estudo. Se eu fizer essa conta por ano, dá um absurdo. Talvez você pense, 5 dias só, 1.500 calorias, nem é tanto. Beleza, vamos ver por ano. São 300 calorias a mais por dia, vezes 365 dias. Essa conta aqui
dá 109 mil calorias em um ano. Então, em um ano você iria ingerir, né, 109 mil calorias a mais. E aí parece pouco, parece muito. E nesse estudo eles mostraram que essa quantidade de caloria extra te dá um aumento aí por ano de 4,5 a 6,8 quilos. E aqui falando especificamente de gordura, tá? E um outro estudo também mostrou que as pessoas que dormem menos, né, que dormem pouco, elas podem consumir de 200 a 500 calorias a mais do que pessoas que dormem a mesma quantidade normal, desculpa. E aí a mesma pesquisadora continuou o estudo, só que agora com uma outra forma. Dividiram os dois grupos da mesma forma, 4 horas e meia, 8 horas e meia de sono. Só que dessa vez, no último dia, eles ofereceram um buffet assim, um buffet adicional de comida com macarrão, várias comidas normais e algumas frutas e sorvetes. Só que depois desse buffet, eles podiam comer esse buffet durante 4 horas. E depois que fechava esse buffet, eles davam acesso a um bar com diversas coisas como doces, batata frita, biscoitos, chocolates. Tá? E olha que legal. De novo, contando as calorias que os participantes comiam. E o legal é que essa parte do bar, os participantes, eles iam sozinhos. Eles não iam em grupo como no buffet ou nas refeições normais. Porque eles queriam ver quando a pessoa está sozinha mesmo. E, geralmente é o que as pessoas fazem, né? Compra um chocolate ali, vai pro quarto e devora tudo. Né? Então, os que dormiam 4 horas e meia, mesmo depois de terem consumido 2.000 calorias no buffet, então eles já tinham comido 2.000 calorias naquele buffet, que não era aquela comida controlada no começo do estudo, mas um buffet em que a pessoa escolhia quanto ela queria comer, e tinha coisas mais calóricas aí, como macarrão, sorvete. Tá? Então, depois de mesmo ter comido 2.000 calorias, quando foram pro bar, eles comeram ainda 330 calorias a mais de doces, batata frita e essas coisas. Então, olha isso, 2.300 calorias em uma refeição só. Né? Então, geralmente, a dieta de muitas pessoas é 2.500 calorias. Né? Aqui, 2.300 calorias em uma refeição, basicamente. Né? E uma outra descoberta que fizeram também, relacionada ao sono e quantidade de gordura que tem no corpo, né, e o físico da pessoa, é a produção de endocannabinoides. Né? Endocannabinoides é um químico produzido pelo nosso corpo que é bem similar à droga cannabis. Né? Então, e como no uso da droga, o apetite também é estimulado quando você tem um aumento desse endocannabinoide e você tem mais vontade, mais estímulo para beliscar, para comer um pouco a mais, entendeu? Então você tem um desejo de comer maior, tá? Então, aí você imagina, você soma aí na conta uma leptina menor, então, saciedade baixa, né? Você fica pouco saciado depois que você come. Uma grelina maior, que você fica com mais fome. E um aumento de endocannabinoides, que você tem mais estímulo para comer e você tem mais desejo de comer. É a mistura perfeita para você comer a mais e ganhar alguns quilos, né? Tá? E se você acha que acabou por aí, né? Quanto menos você dorme, mais cansado você fica e menos resistente à dor você fica. Então, você cansa antes e você tem menos resistência à dor, ou seja, uma dor que se você estiver dormindo pouco, você não aguenta, talvez se estivesse dormindo mais você aguentaria. Então o que isso causa? Nos treinos, competições, você vai se exercitar menos. Depende da sua modalidade, claro, né? A não ser que seja algo fixo, como uma maratona, por exemplo, você vai correr os 42 km e todo mundo vai correr 42 km. Ou não, pode ser que parem antes também. Mas, em geral, você vai aguentar menos dor e vai ficar cansado mais rápido. Então, em treinos, você vai acabar se exercitando menos do que o normal. Então,
Então, nesse caso, o que acontece? Você gasta menos calorias, né? Então, você aumenta quando você tem um sono em quantidade insuficiente, você aumenta aqui, né, a grelina, aumenta os endocannabinoides, diminui a leptina, então você ingere mais calorias e você gasta menos calorias. Juntando tudo isso, você já sabe no que vai dar, né? Então, voltando nos estudos daquela mesma pesquisadora, ela notou que o grupo de 4 horas e meia de sono, eles tinham um padrão de consumo alterado. Então, naquele bar, especificamente, essas pessoas escolhiam os alimentos ruins, ao invés dos alimentos bons, né? Em relação ao grupo que dormia 8 horas e meia. Então, por exemplo, eles escolhiam mais alimentos não saudáveis, como batatas fritas e chocolates, biscoitos, os doces, né? Então, e inicialmente eles consumiam esses alimentos em uma quantidade 40% maior do que quem dormia às 8 horas e meia de sono por dia. E sabendo desse estudo, um outro pesquisador foi entender, né, por que acontecia essa mudança no padrão de alimentação e decidiu analisar o cérebro de pessoas enquanto mostrava para elas, uma ressonância magnética, mostrava imagens de comidas. Então, tanto comidas saudáveis como frutas, legumes, verduras, como comidas não saudáveis, doces, massas, etc. E no final, esses participantes poderiam escolher alguns alimentos que foram mostrados ali para eles comerem depois do teste. Então, eles foram analisados da seguinte forma. Primeiro, eles iriam fazer essa ressonância magnética tendo dormido uma noite normal e depois a mesma ressonância magnética, as mesmas imagens, privado de sono, tá? Então dormindo menos do que o normal. Então, lembrando de novo, no fim eles poderiam escolher alguns desses alimentos para comer assim que o teste tivesse sido acabado. E olha que interessante, quando eles eram privados de sono, o córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro ali que controla as decisões que você faz, elas tinham meio que sido desligadas, né? Ou seja, era muito difícil a pessoa fazer uma decisão acertada, porque a área do cérebro responsável por essas decisões, assertivas ou não, estava desligada. Então, eles não conseguiam tomar decisões acertadas ali na hora. Então, ao analisar as escolhas do fim do teste, entre o dia que as pessoas fizeram dormindo uma noite normal e outro dia privadas de sono, no dia que elas estavam privadas de sono, elas ingeriram 600 calorias a mais, só na escolha dos alimentos, 600 calorias a mais do que num dia que dormiu bem, que dormiu normal, tá? Então, legal, Lucas. Pouco sono faz você ganhar gordura, por todos esses motivos que eu falei aqui, mas se eu aumentar o sono, se eu aumentar a quantidade de sono, eu vou diminuir a fome? Eu vou comer menos? Eu vou perder gordura? Não seria ótimo, né? Você simplesmente dormir mais e ainda ficar com um corpo melhor? Então, aí fizeram outro estudo em que analisaram ali pessoas de 21 a 40 anos que queriam perder peso e estavam acima do peso. Não tem muitos estudos sobre isso exatamente com atletas, mas aqui eu acho que encaixa muito bem esse estudo, né? E analisaram ali algumas coisas, o gasto calórico, a ingestão calórica e também, claro, o sono delas, né? A média de sono desses participantes que foram analisados era de 6 horas e 15 minutos. Depois elas foram divididas em 2 grupos. O primeiro recebeu uma consultoria individualizada sobre o sono, especificamente higiene do sono, que eu vou trazer aqui num vídeo posterior. E, né, basicamente mostrava para elas como que elas poderiam melhorar o sono a partir da rotina dela. E o outro grupo continuou normalmente, não falaram nada para eles. E a gente chama esse grupo que não faz nada, basicamente, de grupo de controle, tá bom? Então, em relação ao grupo de controle, o grupo que teve a consultoria aumentou, né? Então, eles dormiam 6 horas e 15 em média, e eles aumentaram o sono em cerca de 1 hora e 15,
para 8 horas e 30 minutos durante esse tempo. Olha isso. Então 1 hora e 15 de diferença aqui, em média. Né? E a ingestão calórica deles diminuiu em 270 calorias por dia. 270 calorias por dia, tá? E olha que interessante, a cada hora que os participantes dormiam a mais, em média, eles reduziam ainda mais essa quantidade de calorias. Isso aqui é a média. Então, quanto mais as pessoas dormiam, menos elas ingeriam calorias. Então, a cada hora a mais que a pessoa dormia, ela reduzia a ingestão calórica em mais 162 calorias, tá? E não é só isso. Então aqui eles tinham uma redução de 270 calorias, mas o grupo de controle, durante esse mesmo período, que foram 15 dias, 14 dias, eles também aumentaram a quantidade deles. Tá? Mesmo não sendo pedido nada, não falaram nada para eles, a ingestão de calorias deles aumentou em 115 calorias. Então a diferença não é 270 aqui, a diferença é a soma dos dois, que dá 385 calorias por dia de diferença, tá? Ah, Lucas, mas o que isso causa? O que 385 calorias vai causar no peso da pessoa? Durante esse estudo, em 14 dias, em média, o grupo que dormiu às 8 horas e meia perdeu 0,82 quilos. Aí você pode estar pensando, Lucas, mas isso aqui não é nada, não é nem 1 quilo, é muito pouco. Então, isso em 14 dias. Né? Aí o estudo fez o quê? Fez o cálculo. Se foi em 14 dias perdeu isso, em média, num ano, eles iam perder cerca de 6 quilos de gordura em um ano. Aí você pode falar, Lucas, mas 6 quilos de gordura não é muito assim também. Não é tanto assim em um ano, para perder em um ano. Mas, qual que é a questão desse estudo? Eles somente aumentaram a quantidade de sono. Em 1 hora e 15 minutos, em média. Só isso. Não foi pedido para fazer dieta. Não foi pedido para fazer exercício. Não foi pedido para fazer nada além de dormir melhor. Fizeram então a consultoria individualizada. Então fizeram 1 a 1 ali a consultoria das pessoas que aumentaram em 1 hora e 15 por dia em média o sono durante 14 dias. E somente isso, somente por dormir mais, resultou em uma queda de ingestão calórica e, consequentemente, em perder 800 gramas de gordura em 14 dias, em 2 semanas. Então, assim, é só dormindo mais. Você não fez exercício, você não comeu melhor nem nada, pelo menos não querendo fazer isso, né? Você não queria fazer isso, você apenas teve uma consultoria do sono. Você dormiu melhor, dormiu mais, consequentemente você comeu menos e, consequentemente, você perdeu gordura. Então, basicamente, pode dizer aqui que a pessoa perdeu gordura dormindo, tá? Porque só fizeram isso no estudo. Então, o sono em quantidades suficientes e em qualidade boa, ele ajuda a gente a controlar nosso peso corporal, né? Através do controle do anseio por comer, de melhorar as escolhas que nós fazemos, né? Escolhas de alimentos mais saudáveis, além de controlar o sistema nervoso também e a nossa microbiota intestinal, né? Que quando a gente dorme pouco ou dorme mal, a gente tem um pico ali de cortisol além do ideal. E então, quando a gente dorme bem e dorme em quantidade suficiente, a nossa microbiota intestinal fica com boas bactérias ali que fazem também o nosso corpo absorver os nutrientes de uma forma mais otimizada. Tá? E um outro dado interessante que eu queria trazer aqui
que foi mostrado num estudo epidemiológico. O que é um estudo epidemiológico? Nada mais é do que um estudo sobre o que causa algumas doenças. Então eles tentam correlacionar algo com alguma doença. Nesse caso aqui, eles correlacionaram o sono com a obesidade. Tá? Então olha que legal. Nesse lado aqui, a quantidade de sono embaixo aqui são os anos, então eles têm um histórico de quantidade de obesos e tem um histórico de quantidade de horas que as pessoas dormiam. Então aqui é desde 1940, então 1940 até 2000, e a quantidade de sono ia de 6 a 10 horas. 6 horas até 10 horas. E aqui a porcentagem, do lado direito ali, a porcentagem de pessoas obesas, que ia de 10 a 35%. 10%. 35%. Então o que aconteceu? A média de sono das pessoas em 1940 era de cerca de 9 horas. Então 10, aqui 9 horas. E hoje, tá, esse gráfico vai até 2000, tá? Então não tem 24 anos aqui, tá? Então, as pessoas de 1940 dormiam cerca de 9 horas e essa média foi caindo. E hoje está aqui cerca de 6 horas por dia de sono. E a quantidade de obesos em 1940 era de cerca de 12%. Então, a quantidade de obesos em 1940 era cerca de 12%, mais ou menos aqui. E hoje, adivinha para onde vai? Cerca de 35% das pessoas são obesas. Hoje, na verdade, não. Hoje, em relação ao gráfico, né, que é 2000. A tendência é que hoje seja mais aqui e aqui menos ainda. Então, é uma correlação bem interessante. Não estou falando aqui que foi o sono que causou obesidade. Claro que não. Mas é um indicativo. Ó. O sono diminuiu em média 3 horas e a quantidade de obesos aumentou em cerca de 20%, 22%, 23% das pessoas. Tá? Então foi quase um aumento de 3 vezes a quantidade de obesos que a gente tinha em 2000. Né? Então assim, não é só o sono que causou isso. É óbvio que tem toda uma indústria alimentícia, né? Os produtos, os fast foods são muito baratos, então tem todo um contexto em volta disso, mas é bem interessante essa correlação aqui entre a quantidade do sono, né, o passar do tempo aqui e aqui os obesos, né? Obesos. Isso aqui foi nos Estados Unidos, somente nos Estados Unidos, tá bom? E caso você esteja querendo perder um pouco de gordura corporal para entrar em forma, esse estudo aqui é para você. Tá? Eles analisaram homens e mulheres que estavam tentando perder peso por 15 dias. Né? Um grupo podia ficar na cama por 5 horas e meia e outro grupo podia ficar na cama por 8 horas e meia. E nesse caso aqui, todos eles faziam dieta para emagrecer. Então, além dessa diferença do sono, eles também faziam dieta para emagrecer. Tá? E nesse estudo, quase todo mundo perdeu gordura. Ou seja, em média, todos perderam gordura. Tá? Só que, do grupo que podia dormir, né, 5 horas e meia, 70% da perda de peso era de massa muscular. Então, imagina, você perde ali, vou dar um exemplo muito alto, mas só para você ter uma noção. Você perde 10 quilos. Se você está dormindo 5 horas e meia, você perdeu 7 quilos de massa e 3 de gordura. Olha isso, por causa ali de 3 horas, né? Já o outro grupo, que podia dormir 8 horas e meia, eles perderam mais de 50% desse peso, dessa perda de peso, era de gordura. Então olha a diferença. Em um era 30% de gordura que perdia e o outro mais de 50%. Então, para quem faz dieta, para quem
está querendo perder gordura, o sono é importantíssimo por tudo isso, né? Então, assim, só para resumir aqui de novo, o sono ruim e insuficiente, ele aumenta a fome e o apetite através da diminuição da leptina e o aumento da grelina, aumenta a impulsividade em relação à comida, como a gente viu nos estudos, aumenta o consumo de comida, principalmente das não saudáveis e mais calóricas, né? Doces, massas, essas coisas, reduz a sensação de saciedade depois que você comeu e impede a perda efetiva de gordura corporal. Então, assim, não tem desculpa agora para quem fala, não consigo, não posso dormir mais, tal. Não tem desculpa. É tudo pro bem do atleta. E vou ficando por aqui. Até a próxima.